Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história. Eu digo história geral. Você que está nos acompanhando, você que está no terceiro ano, que está prestes a fazer o Enem, te prepara. Sabe por quê? Porque na nossa aula é o seguinte, nós aconselhamos, aluno, abre o caderno, já abriu? Na parte superior do lado direito, você coloca ali a data da aula de hoje. Já colocou? Depois, você coloca o título da aula. Procure anotar tudo que eu estiver falando, o que for possível. É claro que é impossível, né? Você já vai estar com a aula, então procure fazer as anotações. E claro, depois, tire essas informações via chat conosco, ou até pesquise, aprofunde mais esse assunto, tá certo? Na semana de avaliação, você pega o teu caderno e vai papirar, vai fazer um resumão. Quer coisa melhor? Só um 10. E aí, aluno, é uma forma de você se preparar para a nossa prova do Enem, porque ela vem aí com força total. E nós queremos que vocês aprendam para valer. Posso contar contigo? Vamos lá então? Joga na tela a aula de hoje que nós temos é Totalitarismo na Europa, parte 2. Deixa eu ver se minha caneta está calibrada. Uau! Está sim. Olha aí. Totalitarismo na Europa, parte 2. Aula 13.1. Vem para mim. Na aula de hoje, claro, eu não podia deixar de anunciar aqui o nosso amigo intérprete, o Sâmio. Como é que é? Sâmio é assim, tá? Viu aí? Já aprendi o nome dele, Sâmio. O meu é Lourismar, não é isso, Sâmio? Ok, então vamos lá. Levando até vocês a informação através das mãos. Olha aí, filósofo, né? Joga na tela. Vamos lá. Na aula de hoje, nós veremos a ascensão, o surgimento, a chegada, a criação do nazismo na Alemanha. Hoje o bicho vai pegar, viu? Eu queria que a aula fosse de 60 minutos, 2 horas. Vou tentar. A ascensão de Adolf Hitler, doutrina nazista e o governo de Hitler. Com isso, senhores, toda e qualquer aula, você tem as habilidades. Então, aqui, aluno, tu tens que participar dos processos de construção e preservação da memória social. Compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social e das relações de poder. Fechou? Bom, com isso, vamos lá. Nazismo na Alemanha. Nazismo da Alemanha. Capa de Mein Kampf, de Adolf Hitler. Livro que teoriza sobre os fundamentos da crença nazista. Essa aqui é a expressão de Adolf Hitler. A verdade, o nome dele era para ser Hitler. Olha aqui no quadro, o nome de Hitler era para ser Hitler, que era o nome do pai dele. Era para ser Hitler Júnior. Mas aí, o escriturário do cartório, na hora que ele estava digitando, acabou trocando o D pelo T. E aí ficou Hitler. Fechou? Sabia disso não? Vamos lá, você não sabe muita coisa que nós vamos passar para vocês. Aqui é uma forma sarcástica do Charlie Chaplin em representar o grande ditador, que era o Führer. Uma característica importante dos regimes totalitários é a concentração de poderes na mão de uma liderança carismática. A imagem de Charlie Chaplin, no crítico e satírico, o filme de O Grande Ditador, de 1940. Preste bem atenção aonde eu irei abordar. Seria a concentração do poder nas mãos de uma liderança carismática. Por favor, vem para mim. Aluno, Hitler. Professor, mas como que Hitler era carismático? Tu tem que entender a evolução da época. Como é que estava a época? A Alemanha, ela entra numa Primeira Guerra Mundial, ela sai totalmente arrasada, humilhada. Hitler, ele austríaco, ele luta na guerra, ele vai para a Alemanha, para Berlim, ele vai se alistar no exército alemão, e ali, durante a guerra,
o período de 14 a 18, Hitler tinha a função de ser um mensageiro. Então ele levava cartas e informações de um fronte a outro, até que nessa ida e vinda ele, leva um tiro no abdômen. Por causa desse tiro no abdômen, ele ganha aquela cruz de ferro, que é o maior símbolo nazista. Aquela cruz significa bravura. Hitler, então, é condecorado com a cruz e passa a patente de cabo. Garoto, ele era soldado austríaco, passa a ser cabo do exército alemão. Fechou? Hitler luta na Primeira Guerra Mundial. Quando vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, aí nós temos o surgimento do nazismo, nós temos aí os partidos políticos da SS, da SA, Hitler acaba entrando na SA. SA significa tropa de assalto, SS, tropa de segurança. E o Himmler era um grande líder da SS, que você vai ver a famosa Noite dos Longos Punhais, que a SA vai entrar no alojamento e vai matar vários líderes da SS. Hitler, então, ele se adiciona a esse partido, ele ocupa uma cadeira cada vez mais até se tornar o primeiro-ministro, junto aí com o presidente da época, o Hindenburg. Até que ele fica doente e Hitler assume o poder, se tornando o grande líder, Führer, tá bom? Hitler era austríaco. Mas quando você fala na palavra, na concentração do poder nas mãos de uma pessoa carismática, Hitler era carismático? Não, ele não era carismático. Porém, Hitler falava aquilo que o povo queria ouvir. O povo alemão estava humilhado, saiu humilhado. Então Hitler, quando ele se expressava com um murro no ar, ele cuspia raiva, e as pessoas viam esse sangue no olho, essa revolta. Claro que a população dizia, é esse cara que nós queremos, é esse cara que nos representa. Aluno, tu tens que ver o contexto da história, como é que estava se passando. Tá certo? Então Hitler, tanto é que o governo de Hindenburg pediu para ele detectar quem eram os comunistas da Alemanha. Hitler então foi em uma cervejaria, ele viu que alguns grupos estavam conversando, observando. Na outra semana também ele percebeu isso, até que Hitler se aproxima e os caras estavam falando de poder. Hitler então começa a conversar com esses jovens, 7, 8 jovens. Na semana seguinte já estava 15, 20 jovens. Os caras estavam vindo para poder ouvir Hitler falar. Na verdade, o nazismo foi sustentado pela própria sociedade alemã, que pagava para ouvir Hitler falar. Lembre-se, tu tens que observar o contexto da situação que estava vivendo a Alemanha naquele período. E aí se diz que Hitler era carismático. Não, ele não era carismático. Ele falava aquilo que o povo queria ouvir. Fechou? Segue comigo, vamos lá. Continuando então, vamos no quadro. Após a Primeira Guerra Mundial, humilhada pela derrota dura e as condições impostas pelo Tratado de Versalhes, grande parte da sociedade alemã enfrentou, em 1920, com imensa dificuldade econômica e sociais. Aluno, nós tivemos grupo de mulheres que estavam ali defendendo Adolf Hitler. Nós tivemos grupo de jovens, crianças de 12 anos para cima, já querendo servir. E se dizia que era um exército forte, renovador. Claro, nossa, se você começar a ler a história de Hitler, você vai se entender. Você não vai se admirar, mas você vai entender todo o contexto. O que levou esse cara a ser esse grande líder, tá bom? Continuando no quadro, vamos lá. Era um período político da história da Alemanha, conhecido como República de Weimar. Weimar era a cidade alemã onde foi redigida a Constituição de 1919, que deu origem ao regime republicano. Fechou? Olha lá.
Um período de enormes dificuldades em decorrência do pagamento de indenizações aos países vencedores, da desmobilização de milhões de soldados, do elevado número de desempregados e de uma das mais altas taxas de inflação conhecida naquela época. Era impossível você viver. O mundo estava num caos, estava numa crise. E pensa que crise, não é isso? Com isso, alunos, olha lá, animado com o exemplo da Revolução Russa de 1919, olha aqui, acabamos de ver, aqui, 1919, a Revolução Russa. Então, animados com o exemplo da Revolução Russa, diversos setores do operariado protestavam contra a situação social e a exploração capitalista. Em greves organizadas pelos partidos comunistas da Alemanha e social-democrata também da Alemanha. Ei, tá pensando que não existia partido de oposição na Alemanha? Existia sim, ok? Olha essa foto. Temendo a expansão do socialismo, a elite política e econômica alemã passou a apoiar o partido nazista. Um partido autoritário e antidemocrático. Liderado por quem, senhores? Por Adolf Hitler. Os partidários do nazismo eram também chamados de nazis. Vem para mim. Novamente, vem para mim. Observe que quando vai acontecer uma mudança de regime ou uma preocupação pelo sistema, os grandes líderes acabam apoiando alguém. Nesse caso, então, a elite política e econômica, percebendo a ideia da Alemanha se tornar um país socialista, eles apoiam a questão do nazismo. Ei, não vai ser diferente no Brasil, não. Jânio Quadros, em 61, quando chega ao poder, já houve uma preocupação da elite. Aí João Goulart, quando ele faz a reforma de base, em plena praça pública, os militares tomaram o poder, assumindo de 64 até 85. Mas também a elite brasileira que incentivou, que empurrou, que exigiu que os militares não deixassem o Brasil virar um país comunista. Os militares chegam no poder em 64, através de uma intervenção, logo vão ficando, se torna regime, e aí a própria elite que apoiou os militares vai ficar revoltada e vai chamar de golpe. Eles são golpistas, é só para não deixar acontecer o socialismo. E foram ficando. Aí surgiu a ideia de golpistas, entendeu? Então é necessário que você entenda também, né, aluno, a sequência dos fatos. No caso, nazismo não foi diferente. Essa pose que o Hitler, ele queria uma imagem. Ele tinha um bigode. E aí, para poder criar uma imagem pública, o que ele faz? Ele raspa o bigode de um lado e de outro e deixa apenas esse pelinho aqui embaixo. E aí, tudo para ele, a saudação, ou então aqui, Heil Hitler significa a salvação vem de Hitler. Olha que interessante. Então, se criou esse símbolo. Heil Hitler, entendeu? E quantos jovens queriam seguir e veneravam ele, endeusavam ele, tá bom? Mas, no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos para mais de 50 campos de concentração. Mais de 50. Na Polônia mesmo, em Auschwitz, teve um campo lá, o campo número 2, em Birkenau, que matou para mais de 1,5 milhão de pessoas. Mas isso, nós vamos falar para vocês. Conhecer esse lado obscuro, esse lado negro do regime nazista, comandado por Adolf Hitler. Segue no quadro, vamos lá. Como que Hitler chega ao poder? A sombria ascensão de Adolf Hitler. Observe que aqui
ele está falando para os jovens. Eu falei para vocês que na cervejaria, ele começou a conversar, chamou a atenção, cada vez mais surgindo mais e mais jovens. Hitler, ele falava com as mãos, igual o nosso intérprete Sâmio, que fala com as mãos. Não é isso, Sâmio? Não é isso, Sâmio? Ok. Olha só. Os olhos azuis do cara ainda. Olha lá. Adolfo Hitler nasceu no ano da República, 1889, e morreu, se matou em 45. Nasceu em Braunau, na Áustria, por isso que ele era austríaco, e residiu em Viena em 1909 a 1913, onde procurou ingressar na Academia de Belas Artes. Ele não entra, porque os desenhos de Hitler eram desenho contemporâneo, ele vai ser reprovado. Eu ia trazer um livro para vocês que falam sobre ele. Inclusive, ele reprova porque os desenhos dele eram muito contemporâneos. O professor, então, acaba desconsiderando. Hitler teve um caso com a sua meia-sobrinha. E aí teve um período que ela falou que não queria mais ficar com ele, se mudou. Hitler colocou os homens atrás dela, descobriu que ela estava tendo um caso com um professor de arte. Ela apareceu morta. Até hoje, não tem documento. Há presunções, insinuações que Hitler mandou matar. Quem sabe? Essa é a figura de Adolf Hitler. Olha lá. Não conseguindo atingir seu objetivo, mudou-se para Munique em 1914, alistou-se como voluntário no exército alemão, ferido em combate da Primeira Guerra, foi condecorado com a Cruz de Ferro, garoto. A Cruz de Ferro. Esse cara aí, O fardamento alemão tinha uma gravata que eles usavam. Essa é a pose. E aqui, a suástica, né? Um grande símbolo, lado esquerdo. Olha lá. Ao final da guerra, Hitler retornou a Munique e passou a trabalhar em um departamento de imprensa e propaganda das Forças Armadas Alemãs. Em julho de 21, Hitler tornou-se chefe absoluto desse partido, também conhecido como Partido Nazi, ou nazista. Olha lá, em novembro de 23, os nazistas promoveram, sem sucesso, um golpe militar, chamado Putsch, para derrubar o governo alemão. O Putsch ocorreu em Munique e contou com a participação do general alemão Ludendorff. Hitler foi detido e condenado a 5 anos de prisão, mas não conseguiu ser anistiado em menos de um ano. Ele, na verdade, conseguiu ser anistiado em menos de um ano. Hitler passou 9 meses na prisão. Nesse período, ele escreve o livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, a ideologia do nazismo. Ele pegou 5 anos de prisão por ter tentado tomar o golpe através daquele partido. Mas aí, uma figura pública, ele estava se destacando, houve uma pressão, ele vai ser libertado. E aí, agora o partido vai trabalhar para colocar ele no Congresso. E consegue. Olha lá. Em 25, von Hindenburg elegeu-se chefe do Estado da Alemanha. Heranças da Primeira Guerra Mundial, como perdas territoriais, dívidas de guerra, indústria totalmente abalada, altos índices de desemprego e muitos outros sofrimentos para o povo alemão. Os nazistas aproveitaram-se dessa situação para fazer duras críticas à ineficiência do governo de Hindenburg, o que lhe rendeu a maior bancada do parlamento, 38% dos deputados, nas eleições de junho de 32. Estou falando? Aproveitaram um momento de crise e os caras cresceram em cima.
Viu aí? 38% já aumenta o número vai aumentar o número de parlamentares no parlamento alemão. A tumultuada situação política e social, no final desse ano, de 1932, favoreceu a subida de Hitler ao poder. Viu aí o passo a passo? Com a aprovação do governo de Hindenburgo, que havia sido reeleito, ele foi nomeado chanceler. Olha aí, primeiro-ministro. No dia 30 de janeiro de 1933, era o início do período da história alemã, que ficou conhecido como o Terceiro Reich. Viu? Denominação adotada pelo próprio Hitler. Terceiro Império. Olha lá. Doutrina nazista. Senhores, observe quando ia ter apresentações, manifestações. Olha o que os caras faziam. Deixavam bem claro a posição nazista. Bandeiras enormes, desfiles militares, posição, postura, treinamento, tudo que pensaram. Agora, vem para mim aqui. Aí eu te falo o seguinte, aluno. Já viu essa imagem agora? Bota a imagem rapidinho. Aluno, filma aí. Coloca a imagem no quadro, por favor. Vamos lá. A imagem, isso. Mentaliza essa imagem. Mentalizou? Vem para mim agora. Vem para mim. Aluno, o que a Alemanha foi na Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda, ela vai ser 10, 20, 1000 vezes mais potente. Sério, professor? Sim. Ei, a Alemanha não vai estar nem aí para os caras. O Tratado de Versalhes, que diminuiu 50% de toda a frota de navio, aviões, armamento, tanques, tudo. Ei, Hitler não está nem aí para os caras. A indústria alemã vai trabalhar maciçamente. O que a Alemanha foi na Primeira Guerra Mundial, senhores, a Segunda, ela vai fazer estrago. Acompanha comigo. Vamos lá. Na sequência, antes de se tornar chanceler, enquanto estava detido, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, que se tornou a obra fundamental do nazismo. Nesse livro, foram expostas as bases da doutrina nazista, o conjunto de ideias autoritárias e pseudocientífico. Olha aí, pseudocientífico. Que eu diga o médico Joseph Mengele, o anjo da morte de Adolf Hitler. Algumas dessas ideias autoritárias eram as seguintes: superioridade da raça ariana. O que é isso, professor? Teoria de que o povo alemão descenderia supostamente de uma raça superior, os arianos, e por isso teriam o direito de dominar as raças consideradas inferiores. E para os alemães, quais eram as raças inferiores? Judeus, os eslavos e muitos outros. Sectarismo e intolerância foi esse governo. Olha lá. Antissemitismo. O que foi isso, professor? Eram ideias de que os judeus ou os semitas fazem parte de uma raça inferior e por isso poderiam corromper e destruir a suposta pureza alemã. Vem para mim, e eu vou te falar o porquê. O Hitler vai ter um ódio contra os judeus. Mas Hitler, acontece o seguinte, presta atenção, Hitler, ele vai dizer que os judeus são antissemitas, né? O fato é que os judeus era a raça que mais tinha dinheiro na Europa. Era um grupo muito bem estruturado economicamente.
Hitler vai culpar os judeus por não terem patrocinado a Alemanha na Primeira Guerra. Incentivado a Alemanha. Patrocinado a Alemanha. Tanto é que durante a Segunda Guerra Mundial, todos os bens dos judeus na Europa, na Alemanha e na área que eles vão conquistar serão tomados. Todos os bens. Os judeus, senhores, eram uma raça muito rica. Eram comerciantes, os camaradas. Então Hitler tem essa mágoa. Aí vai partir para cima também. E até porque também, se você observa algumas literaturas, vão dizer que Hitler era descendente de judeus. Porque a mãe do Hitler teria trabalhado na casa de um judeu e esse cara acabou engravidando a mãe do Hitler. Entendeu? Perdão, a avó do Hitler, que gerou a mãe do Hitler, que casou com o pai e teve o Hitler. Ponto. Então, existia no passado essa herança de Hitler ligando a judeus. E aí, não querendo que isso viesse à tona, isso, segundo a SS que descobriu, um dossiê, então Hitler começa primeiro a matar os líderes da SS e depois manda matar os judeus. É uma teoria, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Propunha que relações sexuais de casamentos entre judeus e alemães deveriam ser proibidos e os judeus também aniquilados. Teve períodos, senhores, que primeiramente, olha só, ele proíbe a relação sexual entre judeus com os alemães e depois entre judeus com os próprios judeus, viu? E depois dizia que era necessário exterminá-los. Outro adjetivo do Estado nazista: total fortalecimento do Estado. Ideia de que o indivíduo deve submeter-se totalmente à autoridade soberana do Estado, personificado na figura do Führer, que é o chefe supremo. Olha essa imagem de Hitler vendo toda a sua tropa apresentado a ele. Era muito poder, senhores. Outro adjetivo: expansionismo. Tese segundo a qual o povo alemão teria o direito de conquistar seu espaço vital, ou seja, expandir militarmente seu território, para inclusive, olha só, reunir as comunidades alemãs que se encontravam em outros países e sustentasse o crescimento. Essa ideia do espaço vital é que vai pegar, viu, para a Segunda Guerra Mundial. Quanto à educação, Hitler pregou no Mein Kampf: o povo alemão, hoje destruído, morrendo, entregue, sem defesa, aos pontapés do resto do mundo, tem absoluta necessidade da força que a confiança em si proporciona. Todo o sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças de nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores aos outros povos. Olha o discurso dele, cara. Era um discurso que qualquer um queria ouvir, né? Porque ele botava para cima mesmo. Olha lá, o governo de Hitler, essas são imagens originais da década de 30 e 40, você encontra na revista Life, na internet. Olha lá. Durante seu governo, Hitler manteve rígido controle sobre diversos setores da sociedade alemã. Além da censura política e do controle sobre a educação, buscou impor os padrões e as ideias nazistas, as artes plásticas, a música, a literatura, ao cinema e até mesmo a pesquisa científica. Olha aí. O sistema educacional, organizado pelo governo nazista, embora tivesse semelhanças com o do fascismo italiano, foi mais intensamente
marcado pelo militarismo. E o outro, pelo racismo e também pelo antissemitismo. Observe aqui os que estão. Hitler tem a cruz de ferro, de bravura. Os que estão aqui do seu lado também têm essa condecoração. Ah? Olha lá. Os professores alemães eram obrigados a aprender e ensinar os princípios fundamentais do nazismo, destacando-se a crença na superioridade da raça ariana. A raça ariana é uma raça vinda dos gregos, dos primeiros gregos. Ah? Veja, então o professor em sala de aula, ele deveria passar para o aluno, fazer entrar na mente do aluno que ele era superior a qualquer raça existente na Europa. Em outras palavras, uma lavagem cerebral. Era isso. Essa ideia de intensificar o que era esse regime. Inscrever-se na Liga Nazista dos docentes e a prestar juramento de fidelidade ao seu Führer, ao seu líder. E olha que Hitler constantemente foi ameaçado de morte, emboscadas. Talvez você já assistiu aquele filme, um filme com... Faz tempo que eu assisti esse filme, com o Tom Cruise, se não me engano. Tem alguns filmes que falam muito sobre o nazismo. Eu não me recordo agora, mas muito interessante. A doutrina nazista também era difundida por meio de diversas associações educativas, como, por exemplo, a juventude hitlerista, que organizava entre os jovens alemães diversas competições esportivas, reuniões políticas, exercícios de preparação para a guerra também. No plano econômico, olha o nosso fusquinha aí. Hitler dedicou-se à reabilitação do país, estimulando a agricultura e o crescimento da produção industrial, principalmente na área de armamento. No ano de 1934, vai ser criado o primeiro Fusca no mundo, quando Ferdinando Porsche, o cara da Porsche, criou esse projeto, ele não gostou, Hitler foi e comprou, e aí a Alemanha então adotou o Fusquinha alemão. No plano externo, senhores, desrespeitando as proibições do Tratado de Versalhes, o governo de Hitler militarizou rapidamente o país e, em 1938, iniciou sua política de expansão pela Europa, com base na tese aí do famoso espaço vital. A política expansionista alemã desencadearia, um ano depois, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Vem para mim? Por isso que te falei. Todos os encaminhamentos, todos os preparos, todos os indícios levam a Alemanha para uma superpotência durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje, a Alemanha ainda é muito respeitada. Tá bom? Mas isso vocês vão acompanhar nas próximas aulas que teremos para poder falar sobre Adolfo Hitler. Então, eu fico por aqui e daqui a pouco eu estou de volta com aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau!